responsabilidade internacional do Estado por omissão na proteção dos direitos humanos na exploração de bens públicos por empresas particulares. Reflexões sobre o caso Samarco. O comunicado é de autoria de Fernanda Schuri Borges e coautoria de Mariane Yuri Shoharalov, ambas discentes do programa de pós-graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, aqui no Brasil. Em 5 de novembro de 2015, a barragem do Fundão, na cidade de Mariana, estado de Minas Gerais, no Brasil, construída e operada por várias empresas, dentre elas a Samarco e a Vale, rompeu-se, despejando no meio ambiente cerca de 40 milhões de metros cúbicos de lama contaminada com rejeitos de minério. Esses rejeitos percorreram cerca de 679 quilômetros, passando por 39 municípios e 2 estados brasileiros. Esse caso representou uma das maiores catástrofes ambientais do Brasil provocadas pelo homem, agravada pelo fato de que se tratava de uma exploração de bens públicos não renováveis concedidas pelo Estado brasileiro. O caso expôs ao mundo a fragilidade, a omissão e a ineficiência do aparato administrativo brasileiro na fiscalização de grandes empreendimentos, ou seja, a falha do exercício do poder de polícia ambiental. Esses empreendimentos, em tese, deveriam operar com padrões de segurança e sustentabilidade. O caso em tela demonstra a problemática de desrespeito aos direitos humanos, violada pela prática do suposto desenvolvimento econômico. A extensão dos danos foi enorme. Pessoas morreram, perderam seus trabalhos, cidades foram destruídas, pessoas sofreram a desterritorialização, perderam suas culturas, suas memórias, além da contaminação decorrente dos minérios e os eventuais efeitos nocivos que serão descobertos só com o tempo. Esse caso foi uma evidente antítese aos direitos humanos, ao desenvolvimento, à saúde, à vida, à preservação da identidade cultural e social, em última análise, à dignidade. A partir da análise bibliográfica dos dados do caso Samarco e de precedentes jurisprudenciais internacionais, com o uso do método hipotético-dedutivo, buscou-se refletir criticamente acerca das omissões do Estado e das transnacionais na proteção, respeito e reparação das violações dos direitos humanos e sobre a efetivação do ODS número 11 e do Marco de Sendai. Dentre os resultados percebidos, tem-se a responsabilidade, a possibilidade de responsabilização do Estado e das empresas transnacionais em âmbito interno, ou seja, no local dos danos. Por exemplo, o Estado brasileiro, em sua Constituição da República, estabeleceu a dignidade da pessoa humana como princípio fundamental e a prevalência dos direitos humanos. No âmbito internacional, é importante registrar os princípios RUG das Nações Unidas para empresas e direitos humanos, aprovados em 2011 pelo Conselho de Direitos Humanos. Eles são estruturados em 3 princípios fundamentais: Protect, Respect and Remedy, traduzidos no dever do Estado em prover os direitos humanos, na responsabilidade das empresas de respeitá-los e na necessidade de reparação efetiva. Muito embora exista um grande avanço nesses princípios RUG e sejam de grande importância, ainda eles são considerados para as empresas, para as transnacionais, soft law, pois predomina a responsabilidade dos estados. No caso do Brasil ainda, ele integra o Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos e pode, então, estar sujeito à apuração da sua responsabilidade perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ocorre que, perante esta corte, as empresas não são passíveis de responsabilização, apenas os estados. Então, normalmente, os estados sede, os estados host, onde as empresas operam, é que serão os responsáveis perante a Corte Interamericana. E com mais ênfase ainda, no caso de empresas que exploram atividades estatais, que operam no local como se fossem
Estado, tal qual ocorre na exploração de bens públicos não renováveis. Esse é um exemplo do precedente jurisprudencial do caso Ximenes Lopes versus Brasil, julgado em 2006 pela Corte Interamericana. Um outro caso em que o Brasil é réu perante a Corte Interamericana é o caso Condomínio Barão de Mauá, no qual, em razão da falta de transparência e morosidade em atender as vítimas, o Brasil se tornou réu e ainda aguarda julgamento. Então, o que se constata é que o cenário atual é ainda de grande ônus e risco excessivo aos estados host, ou seja, os estados que admitem a exploração de atividades por multinacionais, pois, se ocorrerem danos aos direitos humanos, esse estado que vai ter que suportá-los em todas as suas dimensões e ainda terá responsabilidade interna e internacional. De modo que o que se verifica ainda no cenário atual é que existe ainda uma certa blindagem, uma certa imunidade às controladoras em seu estado de origem e às multinacionais. Algumas considerações finais quanto às contribuições à efetividade do ODS 11 e do Marco de Sendai. Foi importante que, em abril de 2016, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos publicou um relatório sobre a proteção dos direitos humanos no contexto de extração nas Américas e trouxe aspectos bastante inovadores, como destaque a obrigação dos estados, sejam os de origem, como aqueles que abrigam as atividades, de ajustar as suas legislações e políticas públicas à prevenção, mitigação e indenização das violações aos direitos humanos. A importância de um projeto prévio de impacto aos direitos humanos, antes da concessão das licenças de exploração, para que possibilite a adoção de medidas de prevenção, ampla fiscalização do Estado sobre as atividades das empresas. Também foi inovador o relatório no tocante à preocupação com o acesso à justiça e à efetiva reparação dos danos nos países de origem e do local das atividades, assim como a atribuição de deveres de monitoramento, supervisão e controle aos estados de origem das transnacionais extrativistas. O caso Samarco, justamente, trouxe uma grande inovação, pois possibilitou a discussão da responsabilidade das empresas controladoras em seu país de origem. Existe um processo indenizatório histórico que tramita nas cortes britânicas, ainda aguarda julgamento, mas representa um grande avanço no tocante à proteção dos direitos humanos e prevenção às catástrofes por multinacionais. No Brasil, também o CNJ e o CNMP, em comprometimento com os ODS, instituiu o Observatório Nacional sobre Questões Ambientais, Econômicas e Sociais de Alta Complexidade e Grande Impacto e Repercussão, que passou a adotar diversas medidas, como monitoramento de outras barragens existentes, a questão da indenização das vítimas, a tramitação processual, acordos, enfim. Por fim, o que se conclui é que não é possível responsabilizar apenas um. Tanto os estados, a coletividade, as empresas e os organismos internacionais devem atuar de forma solidária e compartilhada em busca de assegurar a dignidade humana, a fim de se promover efetivamente o desenvolvimento humano sustentável, primando-se pela razão da humanidade. Somente com a contribuição sinérgica e a responsabilização de todos os envolvidos é possível efetivar o ODS número 11, ou seja, tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis e evitar grandes catástrofes, como propõe o Marco de Sendai. Muito obrigada.